Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje temos uma pessoa muito especial, o Dr. Alcides Andrade, que é presidente da FAMPESC, e a gente sentou, a gente conversou, e nós vamos trocar uma ideia aqui agora sobre como é que funciona a gestão da FAMPESC, como é que funciona essa integração, de uma forma bem legal, né, de forma que a gente consiga usar como referência toda a gestão que eles estão fazendo, o trabalho bacana que eles estão fazendo. Doutor Alcides, obrigado por aceitar o nosso convite. Esse bate-papo aqui vai ajudar bastante, né, o pessoal que atua com federações, com instituições. E conta pra gente quem que é o Dr. Alcides, quais que são seus desafios à frente da FAMPESC. Muito bem. Tudo bem, Ederson, né? Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho do sistema FAMPESC, que é o sistema de associativismo de representação exclusivo de micro e pequenas empresas. Pois bem, eu tenho formação em ciências da computação, em direito, trabalho com associativismo há 18 anos. Hoje o que a gente faz, Ederson, à frente da presidência da federação, de forma voluntária, é o que a nossa empresa faz há 18 anos, trabalhando com assessoria, consultoria e gestão para associações empresariais, para sindicatos patronais. Então, de alguma forma, é uma forma de a gente retribuir, né, para as micro e pequenas empresas um pouquinho do que a gente aprendeu aí nos últimos 18 anos. Diferente dos sistemas de representação sindical, o sistema FAMPESC ele tem o seu poder descentralizado, né? No geral, você vê um sistema de federações sindicais, sindicatos patronais. As federações sindicais são muito fortes, porque elas acumulam geralmente, junto com a federação sindical, um sistema S, né? Muito capitalizado, com muitos recursos para investir. E a força dessa federação sindical ela também se dá por essa força financeira em virtude do sistema S. As federações não sindicais, como a FAMPESC, a FACISC, a FCDL, elas não possuem essa centralização de capital, de recursos financeiros, e a nossa força ela vem da base, né? Então é muito comum você ver no sistema FAMPESC e nesses outros sistemas, né, como a FCDL e FACISC, associações empresariais tão forte quanto a federação, ou às vezes até mais forte do ponto de vista de força política, força capital, investimentos e serviços. Isso é comum, porque a força, né, das entidades não sindicais, como a FAMPESC, ela está na base e a gente trabalha lado a lado com as associações filiadas. Legal. E é bacana essa sua fala. Eu tive recentemente conversando com um dos diretores da FAMPESC e esse discurso realmente é o que acontece. Que não é só discurso, não é uma prática. É uma prática, é verdade. Porque normalmente as federações, né, a gente tem alguns clientes como federação na base, e normalmente a federação dessas instituições sindicais principalmente são federação para instituições. E no caso da FAMPESC e das AMPs, né, tá na base, e tem algumas AMPs no estado de Santa Catarina que são uma potência, né? Sem dúvida. A gente leva muito isso em consideração porque nós representamos os pequenos, né? A FAMPESC, as AMPs representam exclusivamente os pequenos negócios, que são micro e pequenas empresas, empreendedores individuais. E no estado, Ederson, nós somos mais de 1 milhão de empreendedores individuais ou empreendedores de micro e pequenas empresas. Empresas, CNPJs de MEIs e de micro e pequenas empresas são mais de 500 mil. Mas se você somar todos os sócios, os empreendedores, sócios dessas limitadas e outros tipos jurídicos, né, nós passamos de 1 milhão de empreendedores. E a gente, sabendo disso, a gente trabalha para fortalecer as associações na base. A FAMPESC, ela não atende de forma direta com serviços os empresários. Por isso que nós nos chamamos de sistema FAMPESC. A FAMPESC é um ente que representa as AMPs e representa indiretamente as micro e pequenas empresas perante o Estado, perante o governo do Estado e também perante o governo federal. Mas quando você dialoga com os empresários num determinado município, a gente sempre tem a associação de micro e pequena empresa como parceira local. Ou seja, a FAMPESC nunca vai realizar uma ação no município de Brusque, por exemplo, sem ser ao lado da AMP de Brusque. Nunca vai realizar uma ação no município de Joinville sem estar lado a lado com a Jorpem. Então, esse é o modelo que nós chamamos de sistema FAMPESC, né? O sistema FAMPESC começa com um ente que é o empresário, depois representado por um outro ente municipal, que é a Associação Municipal Regional, que é a AMP, a nossa federação estadual, que é a FAMPESC, assim como em Santa Catarina tem a FAMPESC, também em todos os estados do Brasil existem outras federações de micro e pequenas empresas, e que chega até Brasília, nível nacional e nível da União Federal,
com as nossas confederações nacionais. Então nós temos duas confederações nacionais de micro e pequena empresa, que é a CONAMP, com sede em Curitiba, e a Comicro, com sede em Pernambuco. Então esse é o sistema FAMPESC. Quanto mais perto da base, maior é a força da nossa representação. Bacana. Você falou, hoje, sei lá, 90% dos empregos estão concentrados nas micro e pequenas empresas? No mês de outubro de 2019, 100% dos novos postos de trabalho, do saldo de novos postos de trabalho do Brasil foram gerados pelas micro e pequenas empresas. 100% dos postos de trabalho, do saldo de postos de trabalho com carteira assinada no mês de outubro de 2019 foram geradas pelas micro e pequenas empresas. No histórico, né, no acumulado, hoje nós temos em torno de 60% dos empregos gerados pelas micro e pequenas empresas. No ano de 2019, nós chegamos a praticamente 80% do saldo de novos empregos do país gerado por micro e pequenas empresas. Ou seja, nesse ano as micro e pequenas empresas geraram mais de 1 milhão de novos postos de trabalho. Porque abre fecha 1, abre 5, fecha 2. Então, no saldo, esse ano as micro e pequenas empresas estão se aproximando de quase 800 mil postos de trabalho gerados no Brasil. E é por isso que a gente defende muito, né, com afinco, o Simples Nacional, o tratamento favorecido das micro e pequenas empresas. Porque como você falou no começo, né, o nosso discurso, ele é a força na nossa base e a nossa prática é essa. O que não dá é para você ter um discurso de entes federados, como estados, municípios ou União, defendendo as micro e pequenas empresas, mas por outro lado gerando políticas que vão contra os interesses das micro e pequenas empresas. Né? É legal isso, porque assim, ó, a responsabilidade de você estar à frente do sistema FAMPESC é uma responsabilidade muito grande. Porque são quantas AMPs espalhadas pelo estado de Santa Catarina? Em Santa Catarina são 22 associações de micro e pequenas empresas, e essas associações possuem em torno de 8 mil empresas que pagam voluntariamente a sua mensalidade. Legal. Então a responsabilidade é muito grande. Dentro do corpo diretivo, como é que funciona o processo de gestão da AMP? Como é que funcionam as decisões? Como é que vocês... agora chega a época de planejamento, imagino que 2020 tem muita coisa legal. Como é que funciona o processo de gestão? Como é que vocês decidem as coisas? Ok, lá na ponta, no município, você tem as AMPs, que cada uma tem a sua autonomia, de forma com sua diretoria ou com seu conselho e tudo mais. Na federação nós temos 4 órgãos de gestão, que é a nossa Assembleia Geral, que é composta pelas 22 associações, que tem, de acordo com o estatuto, as suas funções. Nós temos um outro órgão formal, que é o nosso Conselho Deliberativo, também com algumas funções estatutárias. No dia a dia da entidade é a diretoria executiva, então a minha função é de presidir a diretoria executiva, que está com a mão na massa, né, fazendo a federação andar, e também o Conselho Fiscal, que analisa as contas. Nós criamos um órgão informal, que é o colegiado de presidentes. E por que nós criamos o colegiado de presidentes? Nessa mesma linha que a gente tem nas associações locais, dos presidentes das associações locais, a nossa força. Então, o colegiado de presidentes é muito parecido com a Assembleia Geral, mas a Assembleia Geral você precisa publicar um edital, você tem todos os requisitos estatutários para você chamar uma Assembleia Geral. Já o colegiado de presidentes não, você pode chamar esse colegiado de presidentes em qualquer situação, em qualquer prazo, e é o que a gente faz quando você está diante de uma situação complexa. Além de reunir a diretoria, muitas vezes nós chamamos o colegiado de presidentes de AMPs para poder deliberar ouvindo a nossa base. A nossa força está na base e a gente traduz isso com as nossas ações. É bem participativo, então, o dia a dia nas decisões? Bastante participativo. As nossas reuniões de diretoria, estatutariamente, elas podem ocorrer mensalmente. As ferramentas de tecnologia também têm permitido a gente avançar nesse diálogo. Então, os grupos de WhatsApp, o grupo de WhatsApp dos presidentes, o grupo de WhatsApp da diretoria, grupo de WhatsApp de executivos de associações, grupo de WhatsApp de assessores de imprensa. Então, sem dúvida alguma, o WhatsApp hoje é uma ferramenta que agiliza muito as nossas decisões e quando necessita essa tomada de decisão ouvindo a ponta. Geralmente, essa tomada de decisão informal, por WhatsApp, né, essa coleta de informações, são de assuntos muito vinculados à política empresarial, às discussões com os governos e tudo mais. As decisões mais formais a gente sempre respeita o estatuto, né? E aí leva para uma reunião de diretoria, leva para uma Assembleia Geral, uma reunião de Conselho Deliberativo. Legal. E a FAMPESC, ela participa de alguma forma no planejamento das AMPs, lá na ponta, como é que isso funciona?
As associações, as AMPs, têm autonomia, mas a FAMPESC, ela, como de alguma forma, como líder desse sistema estadual, a gente procura levar assuntos inovadores, assuntos relevantes, conteúdos de valor, para que as AMPs também possam levar para a sua gestão esses conteúdos, essas informações. Então, por exemplo, a gente vem percebendo há algum tempo, alguns anos, a transformação digital no associativismo, né? Então, a FAMPESC, desde 2017, vem tratando desse assunto, da mesma forma que o Uber mudou muito o cenário de transporte urbano de curtas distâncias, né? Estamos falando de uma concorrência com táxi, né? Da mesma forma que o Booking.com mudou essa realidade da parte de agências de viagens, agências de turismo, essa mudança tecnológica, maior capacidade de processamento, maior capacidade de armazenamento, tudo isso com muito mais barato, também vem mudando o associativismo. Então, as novas gerações, né, os millennials, a geração X, Y, Z, vem com uma nova cabeça, e se as associações não se perceberem disso, com certeza perderão associados. A gente percebe isso em todos os sistemas associativistas. Por mais que as associações venham trabalhando bem, com branding muito forte, com serviços muito interessantes, o número de associados vem caindo. Então, a gente vem levando esse conteúdo para as associações e também para a confederação, né? A gente entende o associativismo no formato de sistema como uma via de mão dupla, reciprocidade. As AMPs trazem demandas, a gente devolve, nós levamos demanda para as confederações e, da mesma forma, essa informação ela tem que fluir, né? Recentemente estivemos em Curitiba, na Convenção Nacional das Micro e Pequenas Empresas, um evento organizado pela CONAMP, pela nossa Confederação Nacional, junto com o Sebrae Nacional, e tivemos a oportunidade de ministrar uma palestra sobre associativismo 4.0. Que legal. Essa mudança de visão, essa mudança de cabeças, de forma de pensar, esses mindsets novos que vêm vindo com as novas gerações, e que se as associações, as federações não estiverem atentas, vai ser muito difícil sobreviver com a mesma visibilidade com quem tem hoje. Então a gente vem levando esse sistema já desde 2017 e felizmente recentemente agora, né, a CONAMP com o Sebrae Nacional assinaram um convênio então para executar o projeto chamado Associativismo 4.0 para acesso a mercados. Então esse é um conhecimento que nasce em Santa Catarina, que nasce da FAMPESC, que nasce com as AMPs, para a gente mudar um pouquinho essa forma de fazer associativismo. Esse é um outro ponto que eu ia levar em consideração, porque se a gente levar a FAMPESC, ela é uma referência para os outros estados, né? Sem o dúvida. modelo de gestão, a forma de fazer as coisas acontecer. A responsabilidade fica maior nesse sentido? Fica. O Movimento Nacional de Micro e Pequenas Empresas nasceu em Santa Catarina, no início dos anos 80. A crise econômica era muito grande, era muito maior do que hoje, superinflação. No início da década de 80, as enchentes que assolaram Santa Catarina, e um grupo de empresários abnegados criaram esse movimento nacional de micro e pequenas empresas. Então foi aqui em Santa Catarina, a FAMPESC, que foi a primeira federação exclusiva de micro e pequena empresa criada no Brasil. Então, sem dúvida, a responsabilidade é muito grande e a gente trabalha muito para manter esse posto, né? E aí, então, a inclusão desses novos conteúdos, desse novo debate, é importante para a gente buscar não somente manter uma liderança em termos de histórica, mas também de inovação, de transformação digital, e não somente manter, mas como levar esse conhecimento, difundir esse conhecimento, que nós sabemos da importância de que os outros estados também avancem com as suas federações, com as suas associações de micro e pequenas empresas, porque as principais bandeiras são as nacionais. Sim. Nós temos uma lei geral de micro e pequenas empresas, nós temos uma série de legislações que falam sobre crédito, e as grandes mudanças que a FAMPESC faz, geralmente são em Brasília, no Congresso Nacional, na Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, e por isso que a gente acredita que sozinho aqui em Santa Catarina a gente pode fazer muito, mas não consegue alcançar coisas que se nós estivéssemos juntos com os outros estados. Então a gente sempre procura compartilhar o nosso conhecimento, os nossos conteúdos, as nossas informações, também com as confederações nacionais, para que possam nacionalizar e nos tornarmos todos juntos mais fortes. É legal esse ponto de reflexão, porque a gente vem a gente está passando por uma transformação muito grande, né? Recentemente eu estava aqui na OAB em Florianópolis e eu fiz uma palestra sobre inovação nas instituições.
E eu trouxe muito esse viés de eficiência, porque não dá mais para a gente ficar contando com o dinheiro do poder público, só com o dinheiro do poder público, só com doação. As instituições precisam ser cada vez mais eficientes. E quando a gente começa a fazer esse ponto de reflexão de que a gente não precisa guardar... legal, aqui a federação em Santa Catarina tem um certo know-how, um certo conhecimento, não é guardar só com a gente. É tentar difundir, é ajudar, é buscar ajuda, é trocar. Acho que essa troca ela é muito importante. A palavra do momento é compartilhamento. Né? Antigamente era muito comum os empresários guardarem para si as suas ideias, as 7 chaves, aquela questão do segredo industrial. Né? E hoje o que a gente vê na nova economia é que você, dividindo as suas informações, você pode se aliar a outras empresas, né? O que a gente chama de um associativismo, né? Por exemplo, nos núcleos setoriais, de você dividir conhecimento ou compartilhar suas experiências, porque juntos, né, nós somos mais fortes, né? Mas no passado isso era muito difícil, praticamente impossível, mas que hoje, com a nova economia, nos novos negócios, quem não está compartilhando informações está ficando para trás. Então, no associativismo, idem, né? A ideia de levar essas informações é para que a gente junto possa buscar parceiros que pensam como a gente, num mindset da nova economia, para a gente avançar, né, na defesa dos interesses das micro e pequenas empresas, levando serviços, benefícios e mais que isso. Desenvolvendo negócios por meio das associações para gerar receita e mais faturamento para as empresas. Legal. Esse é o nosso objetivo principal. Bacana. Já findando aqui nosso bate-papo, né? A gente tem assunto aqui para ficar conversando uma eternidade, né? Mas os afazeres não permitem, né? O que você está vendo aí de 2020? O que a FAMPESC está pensando para o ano já de 2020? Quais são as novidades? O que está vindo por aí? O grande diferencial da FAMPESC, das AMPs e das nossas confederações é que a gente pensa os projetos, as nossas ações, com o objetivo de levar mais vendas para as empresas associadas, mais faturamento, acesso a mercados. Com a transformação digital, os negócios digitais estão muito em alta e a gente vem trabalhando nos últimos 3 anos em projetos, em ideias que possam usar as redes sociais para a geração de negócios para as micro e pequenas empresas. Então 2020 é isso. 2020 nós temos um projeto de marketplace, B2B, para a nossa indústria de confecção acessar novos mercados em todo o Brasil, acessar lojas de vestuário em todo o Brasil. Temos esse projeto Associativismo 4.0 da nossa Confederação Nacional e com o Sebrae Nacional, que vai trazer ações também aqui para Santa Catarina. E temos um outro projeto também de inclusão digital, também de acesso a mercados, com a nossa outra Confederação Nacional, com a Comicro. Então 2020 vai ser o ano todo que nós planejamos aí nos últimos 2, 3 anos. Em 2020 é o último ano, é o último ano dessa gestão e que a gente vai executar esses projetos do Associativismo 4.0 da nova economia. É isso que a gente vem buscando, né? Com novas tecnologias, com novos conteúdos, levar maior competitividade, maior produtividade para os nossos associados. Muito legal, muito bacana. Agora, quanto ao pessoal, quem quiser encontrar com você nas redes sociais, como é que faz, onde que te acha, para te achar, como é que funciona, onde é que você está? Vamos lá, a FAMPESC, que é a nossa federação, está no Facebook, está no Instagram, e também temos um site, que é o fampesc.org.br. Né? Da mesma forma, meu nome é Alcides Andrade, então tem lá a minha página no Facebook, o perfil no Facebook, no Instagram também. Procurando FAMPESC, procurando Alcides Andrade aqui em Florianópolis, Santa Catarina, você vai achar e vai poder conversar um pouquinho mais com a gente. Bacana. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo, os contatos da FAMPESC, do Alcides, vai ter tudo aqui na descrição, vocês vão conseguir localizar depois, tá? Quero te agradecer, eu sei que o seu tempo é correria, né? Sempre corrido, mas obrigado, eu acho que esse bate-papo é esclarecedor, serve de exemplo para outras instituições parecidas com a FAMPESC, de como fazer, de como trabalhar, de como fazer com que esse movimento aconteça de forma bem eficiente. Tá? Obrigado, espero que você tenha gostado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Ederson. Obrigado a todos.